Olá, meu nome é Marcelo Palma, sou professor de Direito do Trabalho e de Direito Processual do Trabalho e recentemente foi sancionada, e publicada a Lei 14.020 de 2020. Tal lei trata-se, da conversão da medida provisória número 936, que criou o Programa Emergencial para Manutenção do Emprego e da Renda, que foi objeto de outros comentários por vídeos que estão disponíveis tanto no meu perfil do Instagram como no meu perfil do YouTube. Bom, na generalidade, a Lei 14.020 manteve grande parte da MP 936. O que pode ser dito é que o Congresso Nacional melhorou pontos, da referida medida provisória, criou pontos referentes, por exemplo, à proteção do aposentado, minudenciou a questão da negociação coletiva e outros pontos que iremos destrinchar aqui por uma série de vídeos que irei preparar e disponibilizar nos meus canais. Bom, dividir por alguns tópicos mais relevantes, começando dos mais relevantes e indo ao final para as generalidades. Acho que por bem é importante começar pelas medidas, da manutenção do emprego e da renda. Quais foram as modificações nas medidas emergenciais trazidas inicialmente pela MP 936 e que foram modificadas pela novel legislação, pela Lei 14.020 de 2020. Bom, é importante destacar, que a redução proporcional de salário e jornada e a suspensão dos contratos de trabalho, que juntamente com o pagamento do benefício emergencial para a preservação do emprego e da renda, são as três medidas principais deste programa emergencial, sofreram algumas modificações tópicas, algumas para evidenciar e isentar de dúvidas tais programas, passo a dizer, primeiramente da redução proporcional de salário e jornada. Para maiores detalhes, remeto aos vídeos que tratam sobre a questão lá nos comentários da MP 936. Vamos nos cingir aqui às modificações trazidas pela Lei 14.020, que converteu a medida provisória, em lei. Bom, como já dito, a MP 936 trouxe, e isso foi mantido pela Lei 14.020, a possibilidade de redução proporcional de salário e de jornada, seja por acordo individual em determinadas faixas salariais, ou por acordo coletivo, a depender também da faixa salarial e de alguns outros requisitos trazidos pela Lei 14.020. Bom, é interessante notar que o artigo 7º, na lei de conversão, ele sofreu modificações. É interessante notar que o artigo 7º da Lei 14.020 explicita algo que era muito de dúvida, principalmente nos departamentos de RH de empregadores. Se a redução de salário e de jornada, e isso também se aplica às suspensões de contrato de trabalho, o artigo 8º também traz as mesmas disposições do caput do artigo 7º, se tanto a redução proporcional de salário e de jornada, como a suspensão dos contratos, tinham que ser feitos na empresa inteira, ou se o empregador ele poderia reduzir salário e jornada, ou suspender os contratos só de alguns setores, departamentos ou de parcela dos seus empregados. E o novo artigo 7º, trazido pela Lei 14.020,
retira as dúvidas, deixando claro que cabe, né, ao empregador, no exercício do seu jus variandi, verificando as suas condições econômicas decorrentes do estado de calamidade pública trazido pela pandemia, verificar quais setores serão objeto das medidas para a preservação do emprego e renda, tanto redução proporcional de salário e jornada, como suspensão dos contratos. Então, pode ser toda a empresa, parcela dos empregados, pode ser um setor de empresa, pode ser um departamento específico, fica, né, na análise do jus variante patronal. Né? Logicamente, né, tomando os devidos cuidados para se evitar, né, discriminações odiosas, por exemplo, né, que não nos cabe aqui minudenciar neste momento. O mesmo quanto à suspensão. Né? Lá no artigo 8º caput traz regra semelhante. Algo interessante também trazido tanto para a redução proporcional de salário e jornada, como para a suspensão dos contratos de trabalho, artigo 7º e 8º caput, respectivamente, é que, né, foi possibilitado ao Poder Executivo Federal que amplie, né, os prazos, né, em que essas medidas poderão ser adotadas pelo empregador por atos regulamentares, por exemplo, um decreto. Né? A legislação, não sabendo ao certo até quando, né, dentro do estado de calamidade pública, né, se farão presentes os maléficos efeitos econômicos para o empregador, né, pensou, e de forma inteligente, o seguinte: que às vezes essa medida de 90 dias de redução, que é o limite de redução de salário e jornada, ou 60, né, de suspensão dos contratos de trabalho, não será suficiente para minorar os impactos econômicos e preservar tanto a fonte produtiva como o emprego. Então se possibilitou que o chefe do Poder Executivo edite um regulamento, né, que prorrogue este prazo, né, acima de 90 dias, no caso de redução proporcional de salário e jornada, e 60 no caso de suspensão dos contratos. Mas isso depende, né, de regulamento, né, de um decreto do Poder Executivo. O empregador, sem esse decreto, não pode reduzir por mais de 90 ou suspender os contratos por mais de 60. Né? Regra semelhante verificamos no artigo 16, que fala que as medidas combinadas, né, tanto redução proporcional de salário e de jornada, com a suspensão, essas duas medidas aplicadas em conjunto não poderiam exceder a 90 dias. Por exemplo, né, você reduz salário e jornada por 60 dias, e aí suspende por mais 30, máximo 90. O Poder Executivo pode ampliar esse prazo, mas por meio de um regulamento. O empregador não pode fazer por si só. Né? Então, isso é muito importante. Outra modificação, outra novidade importante da Lei 14.020 de 2020, né? A lei que trouxe, né? Estabilizou aí essa medida provisória, né? Foi a possibilidade do empregado, né? Ele ressaltou: o empregado tem o salário reduzido, né? Proporcionalmente à sua jornada, ou tem o seu contrato de trabalho suspenso, a possibilidade, no caso de redução, de complementar a sua contribuição previdenciária, como nessa parcela de complementação como segurado facultativo, ou no caso de suspensão, reiterando a possibilidade, né, que já existia no texto originário da medida provisória 936, de contribuir como segurado facultativo, né, para não perder a sua condição de segurado da Previdência Social. É importante, né, que o artigo 7º, lá no parágrafo 2º da Lei 14.020, reiterou essa necessidade, né, caso, né, ele queira, por exemplo, contar essas contribuições como tempo de contribuição, é importante, né, que ele observe o limite mínimo do parágrafo 3º do artigo 28 da Lei de Custeio, 8.212, e o limite mínimo, né, de um salário de contribuição
é de um salário mínimo. Então, o empregado poderá fazer essa contribuição como segurado facultativo da Previdência Social naquilo, né, que faltar da redução ou da suspensão.